Alguém aqui já se sentiu desanimado no trabalho, nos estudos ou na família e por alguma razão, seja por uma promessa de promoção, um bônus que você está para receber, à espera de uma indenização que você descobriu que terá direito de receber, um plano de viagem, de uma mudança, a busca por uma nova casa, à espera de uma visita de alguém querido ou sim da pessoa amada, os preparativos para o casamento, à espera de um filho. Todas essas coisas dão uma injeção de ânimo, não é mesmo? Eu tenho descoberto que o processo da espera é algo muito curioso e interessante, pois, apesar de eu ser uma pessoa ansiosa, diria até que é um período muito bonito. A gente começa a perceber Deus agindo na espera. Além disso, o músculo da paciência começa a ser exercitado. A oração, a propósito, é uma ótima ferramenta para exercer esperança, junto com a prática do estudo da Bíblia diariamente. Vamos ver agora alguns versos sobre oração e paciência. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, começando pela oração, vamos lá em Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda essa palavra. Guardará os seus sentimentos em Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, sobre a paciência, a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 12, 12, Paulo diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não sei se você já ouviu falar em logoterapia e o seu propositor Viktor Frankl. É algo bem interessante de a gente refletir. A logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica desenvolvida por Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto. Essa terapia se baseia na busca por sentido e propósito na vida, como um elemento fundamental para a saúde mental e o bem-estar emocional. A logoterapia aborda a questão da existência humana, explorando como encontrar significado mesmo em meio a adversidades. Sabe, a logoterapia se apoia em 3 princípios principais. Nós vamos conhecer agora esses princípios e ver que lições a gente tira disso. Bom, o primeiro pilar é a vontade de sentido. Frankl acreditava que a busca por sentido é a principal força motivadora na vida humana. Ele afirmava que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, os seres humanos podem encontrar um propósito que os motive a continuar. O segundo processo tem a ver com a responsabilidade. A logoterapia enfatiza a responsabilidade pessoal de cada indivíduo em encontrar significado em sua vida. Mesmo diante de desafios incontroláveis, as pessoas podem escolher como responder e encontrar um sentido naquilo que vivenciam. O terceiro e último pilar que nós vamos explorar aqui nessa reflexão, está relacionado à atitude diante do sofrimento. Frankl argumentava que, mesmo quando não podemos evitar o sofrimento, podemos escolher nossa atitude em relação a ele. Essa atitude, por sua vez, influencia a nossa capacidade de superar desafios e encontrar significado. E eis aqui uma pessoa que já passou por vários desafios nesse sentido, diferentes emoções, algumas vezes acertou, outras vezes errou. Mas o olhar para o futuro, conforme essa teoria, está intimamente relacionado à logoterapia, pois Frankl enfatizava a importância de ter metas, esperanças e aspirações. Ao visualizar um futuro com propósito, as pessoas são capazes de enfrentar as dificuldades atuais com mais resiliência e determinação. Ter uma visão de um futuro significativo ajuda a dar um sentido mais amplo às experiências presentes, permitindo que as pessoas encontrem significado, mesmo nas situações mais adversas. Portanto, a logoterapia, resumindo aqui, ela oferece uma abordagem que valoriza a busca por significado
e propósito na vida. E isso inclui a capacidade de enxergar um futuro com esperança, independentemente das circunstâncias presentes. Bom, queridos amigos, familiares, irmãos, a logoterapia, é curioso a gente conversar sobre isso, ela foi elaborada por um especialista, né, que tinha como família, né, pessoas da religião judaica. E foi muito interessante que ele ajudou pessoas que tinham essa mesma fé ou não. E mesmo cristãos podem se apropriar daquilo que é condizente com os conselhos bíblicos e aplicar num processo de terapia. Mas nada na vida de uma pessoa, principalmente do cristão, é mais dotado de sentido do que a fé. Essa certeza de algo que não vemos ainda. E sobre isso que a gente ainda não vê, vamos ler um trecho de João capítulo 14, começando lá do primeiro verso. Jesus diz assim aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho feito e fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E ele complementa dizendo: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14 é um capítulo do Novo Testamento e ele traz uma promessa que precisa se manter viva na nossa mente e no nosso coração. E é sobre essa promessa que a gente precisa se apoiar e focar no nosso dia a dia, através da comunhão com Deus, por meio do estudo da Bíblia, da oração, porque tendo isso bem claro, tendo essa promessa bem firme, bem presente nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, nos dará plena condição de ultrapassar, de vivenciar, de superar todos os desafios da nossa vida. E então, logo ali, nós sermos recebidos pelo grande Mestre. Meu servo bom e fiel, seja bem-vindo à sua nova morada, seja bem-vindo à eternidade, seja bem-vindo a essa convivência eterna comigo. Que no dia de hoje e ao longo da semana, nós cultivemos esse pensamento. Hoje é dia 19 de agosto, um sábado, uma tarde de sábado, tá bem ensolarado, um pouquinho de vento. E eu desejo um feliz sábado hoje, né? E uma ótima semana para você que está escutando, está assistindo e refletindo na palavra do Senhor. Que assim como Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração, pois ele foi um sobrevivente, né? Ele tinha uma coisa muito firme na mente dele. Que quando ele saísse de lá, porque ele tinha fé de sair de lá, ele seguiria, ele voltaria a ajudar muitas pessoas
ensinando sobre essa abordagem terapêutica. Então, entendendo qual é o nosso propósito, que nós somos filhos de Deus, nós somos salvos através do sangue de Cristo, que foi derramado há 2000 anos atrás, que foi suficiente, que nós nos agarremos a essa condição de salvos, façamos o sacrifício de Jesus valer a pena, obedeçamos aos seus mandamentos, e mesmo tendo altos e baixos, que a gente nunca venha desistir dessa caminhada, porque logo ali nós conheceremos face a face o nosso Senhor, o Deus em que a gente sempre esperou. Amém.